Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 12 a 20. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia, compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui temos muitas promessas de Deus nesse texto. Muitas palavras importantes. Aliás, todas são importantes. O texto inteiro é uma promessa. Então, para adiantar para você, nós temos também princípios eternos. Um princípio eterno está aqui no versículo 17. Mas todo esse trecho, do 12 ao 20, é uma promessa de Deus, é uma grande promessa. Ele está prometendo que não nos deixará órfãos. Se a gente pudesse pegar esse versículo 18 e colocar no início, e depois colocar todo o resto do texto, ele teria sentido, porque é isso que Jesus quer nos dizer. Mas ele diz como isso vai acontecer. Como assim nós não ficaremos órfãos? E vamos então reler o texto e compreender bem. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. As obras que Jesus faz em nome de Deus, ungido por Deus, a unção que está em Jesus, estará também em nós, está também em nós, sobre nós, cristãos. Claro, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não basta ser batizado, porque o batismo é essa grande unção que nos torna filhos e filhos amados. Olha o exemplo do batismo de Jesus. A voz que veio do céu, voz do Pai, esse é o meu Filho amado, no qual ponho o meu agrado. Quando nós somos batizados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus pronuncia isso em nosso respeito. Seu Filho amado, eu me agrado de você. Haja vista a preparação para o batismo. As crianças que são batizadas já estão em estado de graça. Mas quando o adulto é batizado, isso também acontece. O batismo perdoa todos os pecados. Tanto que o adulto não precisa nem
não precisa, ele nem pode, né? Porque não pode receber o sacramento da confissão antes do batismo. Ele não recebe a reconciliação antes do batismo. É o batismo que o torna filho, e o tornando filho purifica de tudo. Ele fica com a alma salva, totalmente pura, limpa de pecado. Todos os pecados são perdoados. É claro que existe um processo de santificação, que é diferente do perdão dos pecados. Tem gente que confunde, acha que porque confessou, está santo. Não. Você confessou, arrependido, recebeu a absolvição, seus pecados estão perdoados. Você não tem pecado. Então, pode entrar no céu. Mas não vai para o céu direto, porque não está santo. Porque tem as inclinações, tem a purificação. Vai para o purgatório, mas não vai ser condenado. Jesus está dizendo que quando nós pedimos alguma coisa, no nome dele, o Pai fará. Por quê? Porque nós queremos a glorificação do Pai. Veja, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Então no versículo 12. E fará maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Vou para o Pai. Esse é o mistério da revelação. Mas tudo isso é para indicar a promessa de que ele enviará o Espírito Santo. E aí, versículo 13. E o que pedis em meu nome eu farei. Por quê? Porque Jesus não vai estar aqui andando no meio de nós para realizar. Somos nós que teremos que realizar as obras de Deus. Continuar o projeto. E Jesus está falando, se vocês estiverem em comunhão comigo, pedindo em meu nome, eu farei. Acontecerá. E nós vemos que isso acontece, de fato. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, nossa, mas tem coisa que não acontece. A gente não pode olhar apenas por uma vida milagrosa. Isso é um erro nosso. Se a gente olhar só para grandes sinais, prodígios, estender as mãos sobre os doentes e todos ficarem curados. Se a gente olhar só para isso, vai ficar difícil. Mas Deus vai agir assim naqueles que têm mais intimidade, com certeza, como nós vemos na vida dos grandes santos. Se isso ainda não acontece na nossa, é que nós temos que trilhar uma caminhada longa ainda, para chegar num processo de amor a Deus e por Deus, numa intimidade tal que essas realidades comecem a acontecer na nossa vida, por causa da nossa abertura e Deus que nos querer usar como sinal para isso. Caso contrário, vai ser só um teste, né? Será que Deus faz mesmo? Será que eu estou com fé mesmo? Vamos ver, vamos pedir. Mas não é assim. E não era assim que os apóstolos compreendiam, não. Então vamos ler com o olhar dos primeiros cristãos. Intimidade com Deus era algo realmente concreta, profunda. É algo concreto e profundo. Nós precisamos caminhar para isso. E assim, essas realidades irão acontecer na nossa vida, como nós vemos, repito, na vida dos santos. Mas muitas dessas coisas já acontecem com uma palavra que nós levamos a alguém, um gesto de caridade cristã que é feita através de alguém que você dá atenção, caridade cristã, escuta, alguém que você leva algo que é importante, roupa, comida, mas não como benfeitoria humana, mas sabendo que é Jesus que eu estou fazendo bem, é a Ele. E Deus realiza no coração, na vida dessas pessoas, muita coisa, muita graça. Abre o coração para a palavra, através de nós. Somos nós evangelizando. Somos nós levando a palavra de Deus. Somos nós, a igreja, através das diversas pastorais e movimentos, evangelizando. Isso está acontecendo, gente. É a promessa de Jesus se cumprindo na vida da igreja, que durante esse tempo todo foi se organizando para isso. Mas Jesus continua dizendo. Ele fala desse pedido em nome dele e fala também que nós precisamos amar a Deus. E a gente prova que ama a Deus observando os seus mandamentos. Está aqui no versículo 15.
E ele vai rogar ao Pai que mande um outro Paráclito. Paráclito. Se a gente olhar aqui na nota de rodapé, ele vai dizer assim: primeiro dos 5 textos relativos ao Espírito Santo. Paráclito, Espírito da Verdade, o Espírito Santo. No discurso da Santa Ceia, ele fala isso. Nós estamos nesse discurso da Santa Ceia. Então esse Paráclito, ele é um defensor, um advogado, um Espírito da Verdade. E Jesus vai revelar algo muito importante aqui. Vou dar um pulo lá para o versículo 17. Ele vai dizer: o Espírito da Verdade que o mundo não pode acolher. Isso aqui é princípio eterno também, tá bom? Todo o texto é promessa, como eu disse, mas esse trecho é também princípio eterno, porque ele está afirmando quem é o Paráclito. O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Não o Espírito do erro, é o Espírito da Verdade. Que o mundo não pode acolher. Por quê? Porque o mundo não quer a verdade. Porque não vê nem o conhece. Gente, se nós estamos imersos no mundo, nas coisas do mundo, nós não vemos. E nós não conhecemos o Espírito da Verdade. Pega uma pessoa batizada, viu? Que até vai um dia ou outro na igreja, mas na sua vida, do cotidiano do seu dia a dia, a pessoa nem se lembra de Deus como Deus. Lembra de Deus como uma lenda, uma superstição. Se Deus quiser, aquela coisa da fé, né? Cruzar os dedos, se Deus quiser. Aí não é Deus, não o Deus que nós cremos. Aí é um jeito de falar de Deus como superstição. Não estou dizendo que todo mundo que fala se Deus quiser é superstição. Estou dizendo das pessoas que vivem uma vida distante de Deus e usam de palavras, de expressões cristãs, mas sem uma fé cristã. E a gente vê isso quando as coisas apertam. A pessoa entra em desespero, a pessoa ela se perde nos problemas, ela não tem confiança, ela julga Deus, ela põe a culpa em Deus, aí você vê que a pessoa está longe de Deus. E por que ela não conhece? Porque está levando uma vida distante, mundana. E o mundo não quer, porque o mundo traz as pessoas para o erro. E qual é o erro? O erro é tirar Deus da nossa vida. É o grande pecado. O Espírito da Verdade diz o quê? Vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus. Ele os ama. Vocês têm que viver pelo seu Pai, que te ama, que te tem carinho e que quer dar a você vida e vida em abundância, vida eterna. Então, nós vamos ver depois, quando estudarmos, se você já leu, você já sabe disso, mas quando estudarmos a carta aos Gálatas, Paulo vai dizer claramente, olha, as coisas do Espírito são opostas. É oposto àquilo que é da carne. Não combina, não dá, se repelem. É o que Jesus está dizendo aqui. O mundo não pode acolher o Espírito da Verdade, porque não vê, não consegue enxergá-lo e não consegue conhecê-lo. Mas vós conheceis, olha só, vós conheceis porque permanece convosco e em vós será. A vida do Espírito estará em mim, em você. É a promessa lá do Paráclito, que veio em Pentecostes, está em você, batizado em nome de Jesus. Por isso, a grande promessa e o título desse estudo, não vos deixarei órfãos. Virei a vós. E aí fala dessa iminente partida e volta dele no seu processo de morte e ressurreição e também apontando para o seu retorno na vida eterna, que nós sabemos que ele voltará no fim dos tempos para nos dar a vida eterna. Nesse dia compreendereis que estou no Pai. Não vos deixarei órfãos. É o tempo da ressurreição que nós estamos vivendo. Jesus ressuscitou, subiu aos céus. E ele mandou o Espírito Santo, que está conosco até o fim. Até o fim. O Espírito Santo é uma realidade na nossa vida. E nós não podemos viver sem ele.
talvez você não tenha intimidade, talvez nem saiba rezar direito ao Espírito Santo. Nós rezamos no início aqui uma oração tradicionalíssima da igreja, Vinde Espírito Santo, na sua versão curta. Você pode rezar essa oração todos os dias. E eu quero terminar esse texto de hoje com esta oração. Depois a gente anota no diário. Vamos rezar? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos anotar no diário aí. Olha, promessas de Deus, eu já disse, mas vou repetir para você que não estava atento. Versículos de 12 a 20, texto todo, pode anotar. Aí sublinha na sua Bíblia, como a gente faz sempre, né? E anota no seu diário. E princípio eterno, versículo 17. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? Se for necessário, escuta de novo, leia novamente na sua Bíblia e anote isso no seu diário. Lutando para viver. Porque é vivendo a palavra de Deus que Ele nos faz novos homens e mulheres. Se inscreve no canal também. Acione o sino da notificação para receber as notificações. E se você não sabia como fazer o método, não tem noção de como é, tem uma playlist chamada Primeiros Passos no Diário Espiritual, aqui no canal, tá bom? Se inscreve, já vai lá procurar saber dessa playlist e ali tem vídeos que vão te ajudar a compreender o método. Depois, você agora no finalzinho do vídeo vai clicar na playlist da primeira carta de São João, que é por onde nós começamos. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.